Olá, os quatro elementos, terra, água, ar e fogo, e a natureza humana. Você, com certeza, já conhece esse assunto. Mesmo que não saiba que saiba, sabe, porque isso está povoado no nosso inconsciente coletivo. Em todos os lugares onde a gente olha, nós vamos ver os quatro elementos. Nas quatro estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, nas quatro direções, leste, oeste, norte e sul, nos quatro naipes do baralho, ouros, copas, espada e paus, na cosmogênese humana, assim, desde qualquer tradição, desde que você vá no Egito, por exemplo, você vai no Egito, vai encontrar a esfinge com os quatro elementos representados, e na a história da criação humana, segundo Gênesis, nós temos um exemplo muito bonito disso, que diz o seguinte: o homem foi feito de barro, terra e água, com o alento divino, o ar divino. Então nós assumimos a vida, o fogo. Legal, né? Então, mas existe uma tradição, os maias, que é bem interessante. Na sua história de criação da humanidade, eles colocam isso com muita propriedade. E o que é bem legal nessa história é que a história ela vai além do momento que nós estamos hoje. Vale a pena você ter um pouco de paciência que eu quero contar. Então, esse é o mito maia da criação. Tá? Então, no princípio, existiam os deuses. Só os deuses, no plural, lá no panteão, e deviam estar assim, com tédio, com cansaço de tanta iluminação e de tanta perfeição. Eles resolveram criar, então, a criatura. E o primeiro sol foi o sol de fogo, onde as criaturas, então, eram ígneas, luminosas, luz própria, assim, brilho. E, como tal, eles não tinham a menor necessidade de reverenciar o seu Criador, porque acreditavam-se deuses individuais, e também não tinham necessidade de se filiar, de se reproduzir. Os deuses não gostaram dessa história, não se reproduziam e sequer agradeciam o próprio Criador. Então resolveram acabar com esse mundo com a mesma semente que o criou, o fogo. O fogo aumentou a sua temperatura em tal grau, aumentou tanto que todas as criaturas ígneas foram incineradas no próprio fogo. Só sobraram os jaguares, o jaguar, o animal do fogo. Guarda aí, jaguar, animal do fogo. Voltaram de novo e foram lá estudar. Vamos fazer um segundo sol, onde as criaturas não sejam tão luminosas, tão brilhantes. E criaram um segundo sol, o sol de ar, onde as criaturas eram voláteis, rápidas. E por serem voláteis, rápidas e assim instáveis, elas não tinham assim sequer o pensamento, muito importante para o ar, de se reproduzirem, e não tinham também tempo e nem sequer percebiam que tinham sido criadas por criadores. E os deuses também não gostaram, não se reproduziam e não adoravam o seu Criador. E com a mesma semente que o criou, os deuses também destruíram esse ar. Os ventos se agitaram de tal maneira, com tanta velocidade para cima, para baixo, para frente e para trás, que todas as criaturas do ar se dissiparam, morreram com tanta ventania. Só sobraram os pássaros, o jaguar, o fogo, o pássaro, o ar. Voltaram então, reunindo-se, e foram discutindo que deveriam criar uma criatura um pouco mais densa e que se filiasse, que pudesse se relacionar uns com os outros. E aí criaram o terceiro sol, o sol de água, onde as criaturas então eram fluidas, úmidas, e uma se misturava muito com as outras, que sequer conseguiam manter a sua própria identidade, misturavam-se uns com os outros, e nessa grudação, nessa melância, nessa grudência de um junto com o outro, eles esqueceram
da sua própria individualidade e de reverenciar os seus criadores. Os deuses também não gostaram. Pense em Deus mal-humorado e vaidoso, porque eles não se reproduziam e nem sequer reverenciavam o seu Criador. Com a mesma semente que o criou, o que ele fez? Inundou, os deuses inundaram, as águas se agitaram de tal forma, de maneira que todos os seres aquáticos morreram afogados nas suas próprias águas. Olha que interessante isso. Só sobraram quem? Claro, os peixes. Jaguar o fogo, pássaro ar e peixe a água. Voltaram de novo os deuses e aí começaram a pensar, não, nós precisamos de alguma coisa mais concreta, mais sólida, com características assim definidas, com limites definidos, para não ficar essa misturância que ficaram os seres de água, e não tão voláteis como ficaram os seres de ar, e nem tão independentes como ficaram os seres de fogo. E criaram o quarto sol, o sol de terra. Só que as criaturas eram muito secas, muito rudes, e acabaram ocupando todo o seu tempo disponível em disputar território, terra, disputando território, guerreando uns com os outros, muito agressivos, e com isso eles também não se reproduziam. Eles não se reproduziam porque era guerra após guerra, e também perdidos em tanta violência, em tanta rudeza, e eles também não tinham tempo de reverenciar o seu Criador, os seus criadores, no caso. E os deuses não gostaram. Com a mesma semente que eles criaram, os seres da terra assim o destruíram. A terra rachou no meio, terremotos, abismos, e todos os seres de terra foram mortos. Só sobraram quem? O touro? Não. O macaco. Olha só, o jaguar, o fogo, o pássaro, o ar, o peixe, a água e o macaco, a terra. É interessante. Lá no calendário maia você vai ver esses 4 animais nas 4 direções representados ali. Bom, continuando então, os deuses voltaram para a prancheta e começaram a pensar nos erros que tinham cometido, que a criatura ainda estava imperfeita. E alguém lá disse assim, vamos fazer então agora um mundo que tenha um pouco dos 4 elementos equilibrados. Boa ideia. E assim fizeram. Fizeram lá, colocaram os 4 elementos e aí surgiu o homem. Só que o homem não tinha movimento. Ali, parado. E não tinha muita graça. Aí eles perceberam que um dos deuses deveria se sacrificar para dar movimento e assim a vida àquela criatura que tinha os 4 elementos. E aí, quem que vai se sacrificar? De repente, um deus bem bonito, vaidoso, chamado de Tezcatlipoca, olha o nome do cara, Tezcatlipoca, ele resolveu, chá comigo. Então, todos os outros o reverenciaram, fizeram uma grande festa, marcaram um dia especial para fazer isso. E aí Tezcatlipoca viu o sol e ele precisava se jogar no sol para poder dar vida à sua criatura, a criatura deles. E ele então, ele experimentou, colocou o pé, quando ele colocou o pé, zip, imediatamente o seu pé foi incinerado. E ele, literalmente tirou o pé da reta. E o seu pé foi substituído por um espelho de cinzas vulcânicas. Não me pergunte o que significa isso, que até hoje eu estou procurando esse significado. Mas aí ficou aquele branco no panteão, todo mundo, um assobiando, o outro, e agora como é que nós vamos fazer? Aí se apresentou o mais feio de todos os deuses, um tal de Xiptotec. Ele era não só o mais feio, mas também o mais pobre. Ele não tinha pele. Imagine só que feinho que ele era. Era o Deus sem pele. E ele disse, eu já estou nessa situação aqui mesmo, então deixa comigo que eu faço o sacrifício.
E aí todo mundo, Chiptotec, Chiptotec, ei, ei, festa, plumas, incensos, tudo pronto para o dia. E Chiptotec mergulhou no sol. O que ninguém sabia é que ele ressuscitou como um dos deuses mais lindos. E no momento em que ele mergulhou no céu, o homem começou a andar, os planetas todos do universo começaram a girar e a vida acontece como nós conhecemos. Olha que interessante. Mas, interessante dessa história é que a história não acaba aí. Essa história é contada no México, acho que todo começo de primavera. Essa história que eu estou contando em homenagem a Chiptotec, onde os homens, os mexicanos lá, os índios descendentes de Maia, dançam com peles nas costas em reverência a Chiptotec, o deus sem pele, que ressuscitou como o deus mais lindo, o deus da primavera. Mas a história continua. O interessante dessa história é que ela não termina aqui. Os deuses maias, então, determinaram que o homem deveria, sim, ter a capacidade de se filiar, amar uns aos outros, reverenciar o Criador, e o faria isso através do equilíbrio dos 4 elementos em si. A terra, a água, o ar e o fogo, muito bem combinado e usado, e fazer o que devia. Mas o homem não fez isso, segundo os maias. Através do seu egoísmo, que é a grande religião praticada pelos homens, hinduísmo, catolicismo, protestantismo, zoroastrismo, tanto ismo, mas o que nós professamos ainda hoje é o egoísmo. Então os deuses não gostaram do comportamento humano e com a mesma semente que o criou, um movimento destruiu o mundo. Alterou o eixo da Terra. Olha só que história é essa. Então, maremotos, vendavais, terremotos, incêndios, e aí destruiu o homem. E eles voltaram e criaram, então, o 6º sol, o 5º do homem, e o 6º sol, o sol da consciência, cujo animal não era mais o homem, mas sim o ser humano. Este, sim, depois, então, de tanto aprender, desde o elemento fogo até o homem que continha os 4 elementos, conseguiu aprender a amar uns aos outros. Interessante isso, né? Alguém já disse isso? Aliás, é interessante isso. Na lei mosaica diz, amar ao próximo como a ti mesmo. Aí vem o mestre, Jesus, o Cristo, e dá um upgrade e diz assim, amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí, com a consciência desperta, os homens, enfim, ou em começo, aprenderam a amar uns aos outros e a reconhecer o sagrado em si. Muito bonita essa história.